pessoal, tudo bem por aí? Eu sou Rosane Silvestre, estou trazendo para vocês esse doce programa, esse doce afeto que traz para a gente, todos nós aqui da produção, para vocês aí de casa, receitas simples, básicas, com a maioria dos ingredientes que você já tem aí na sua cozinha, mas sempre com um pulo do gato para fazer dessa receita muito mais especial. Mas nada muito complicado, porque o que a gente quer aqui é facilitar a vida de quem está aí atrás da telinha. Por quê? Cozinhar é muito bom, mas também tem que ser fácil, leve, gostoso, de uma maneira que a gente se sinta muito à vontade de compartilhar com a família, de fazer da sua cozinha uma fonte de renda, por que não, né? Porque ganhar dinheiro é importante também para manter as contas em dia, para programar aí um futuro brilhante para os nossos filhos, para os nossos netos, trazer benefícios para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, poder fazer aquela viagem dos sonhos. E não estou falando de sonhos gigantes, não. Às vezes aqueles sonhos pequenininhos, que só de você dar uma economizadinha aqui, ali, você já consegue ir guardando para viajar para aquele lugar preferido, com a pessoa que você mais gosta, com os amigos. Eu amo viajar, gente. Eu amo viajar com a minha família, com as minhas filhas, com os meus netos. E eu faço uma vez por ano uma viagem só de amigas. É isso mesmo, gente. Vocês acham que a gente que fica um pouquinho mais velha, eu que já sou uma senhora idosa, mas a idade nem diz, eu sim amo estar com as pessoas. E essa turma de amigas que a gente formou, já tem acho que umas 4 viagens que fazemos juntas, que fizemos na verdade, e que logo em 2026, sim, 2026 já está chegando, a gente já tem uma viagem marcada para julho. E sabe como eu consigo fazer tudo isso? Obviamente trabalhando bastante dentro da cozinha da minha casa, porque eu fiz da confeitaria uma renda também para ajudar na casa, nos custos, enfim, no que eu precisar. Mas chega de falar de mim, né? Vamos falar um pouquinho dessa receita que é incrível. E sabe o que é mais legal? Vocês não vão acreditar. Só se a receita já apareceu aí na telinha. Aí eu não posso falar nada porque vocês já viram. Mas é apenas um ovo. É um cupcake perfeito para fazer, sabe quando? Sempre, mas um dia muito especial, muito, no Dia das Crianças. Sim, você pode fazer junto com os teus filhos, junto com os teus netos ou com qualquer criança que esteja à sua volta. Até aquelas crianças que já passaram dos 20 anos. Sim, estou falando das minhas filhas. Sempre que eu posso, eu trago elas para perto de mim para fazer alguma coisa na minha cozinha. E é muito bom. Sabe por quê? Criamos memórias afetivas, guardamos não só nas fotografias que tiramos no celular, mas guardamos também na memória e no coração. As fotos são importantes, mas eu tenho aprendido muito que viver aquele momento intensamente é que faz toda a diferença. Então, no Dia das Crianças, faça um programa bem divertido, bem delicioso, simples, pode ser dentro de casa, posso fazer um piquenique no meu quintal ou na minha sala. É só arrastar os móveis, dá para se divertir gastando quase nada. E essa receita, a hora que ela aparecer aí na telinha para vocês, corre e printa a tela, printa, fotografa e depois passa para um caderninho de receitas. Um caderninho de receitas é vida. Sabe por quê? Porque a gente não está falando de memória afetiva, está falando de família, de um olhar
mais carinhoso, mais envolvente com o entorno da gente, um caderninho de receitas fica para a próxima geração ou para as próximas gerações. Eu tenho um caderninho de receitas da minha mãe. Eu tenho o meu caderninho de receitas e eu sei que as minhas filhas terão um caderninho de receitas delas. Então, se você ainda não tem, que tem tudo guardado aí no computador, fica uma dica muito legal. Compra um caderno e passa essas receitas que você tem guardadas aí no seu computador, no seu laptop, no seu celular e transcreva para esse caderno. Escreva à mão, deixe uma dedicatória para o futuro, você vai ver, é perfeito. E vamos lá? Vamos conferir a receita? Eu tenho aqui, eu não vou falar quantidades, porque isso tudo vai estar na receita para vocês aí. Eu vou falar o que já temos nesse mise en place. O que é mise en place? Organização. Eu organizei todos os meus ingredientes para aí sim começar a receita com vocês, tá bom? Então nós temos ovos, um ovo só, ele é um ovo grande, tá? Na verdade, jumbo. Eu tenho baunilha, no meu caso aqui hoje eu trouxe uma coisa inusitada para gravação, é água de flor de laranjeira. Sim, a gente pode transformar alguns itens aqui na receita, desde que não atrapalhem na estrutura dessa receita e no sabor, tá? A água de flor de laranjeira, ela é perfumada, então vai ficar um sabor bem delicioso e um aroma muito intenso. Uma pitadinha de sal, que é para trazer dulçor aí, para levantar o açúcar da nossa receita. Eu tenho óleo, eu amo as receitas de bolo de óleo, amo, eu acho que elas super funcionam. Fermento pó, canela é opcional, não faz diferença na receita, eu particularmente eu amo. Chocolate em pó, 50% cacau. Farinha de trigo, lembrando, sem ser a farinha de trigo com fermento, eu não uso. Eu acho que o balanceamento ali, dependendo da quantidade que você usa, em gramas ou xícaras, faz a diferença na hora do crescimento. Então eu prefiro ter a farinha de trigo normal e o fermento à parte. Combinado? E açúcar refinado. Mise en place feito. E leite integral, tá? Leite em temperatura ambiente. Algumas receitas eu utilizo leite quente. Aqui no caso, leite em temperatura ambiente. Combinado? Leite integral. Dá mais sabor porque ele tem mais gordura do que o semi-desnatado ou desnatado. Então vamos lá? Vamos começar? Eu vou colocar tudo num bowl ou tigela. E aqui eu vou começar colocando o ovo. Sempre lembrando que o ovo tem data de validade, fiquem atentos na hora da compra, porque o que muitas vezes a gente sente cheiro de ovo em algum alimento, alguma comida, né, preparada com ovos, o cheiro ele é proveniente do tempo do ovo, da validade do ovo. Se ele está velho, ele cheira mesmo. E aí, normalmente, a gente descarta, tá? A gente não usa, porque ele vai trazer um odor ali não muito gostoso na nossa receita. Então, usem sempre ovos novos. Porque mesmo que você coloque qualquer tipo de essência, baunilha ou qualquer outro saborizante ou a própria água de flor de laranjeira, ela não vai tirar o cheiro do ovo, ela vai mascarar, mas ela não vai tirar, tá? Então, ovos novos, sempre. Aqui eu já vou colocar a água de flor de laranjeira. Encontro ali na região da 25 de março, tá? O sal, a pitadinha de sal. E eu já vou colocar também o meu açúcar refinado. A gente vai bater tudo junto. Eu só vou tirando já a louça da minha bancada, porque isso me traz mais conforto, me traz mais leveza na hora de preparar qualquer receita. Quanto menos bagunça tem na minha bancada, mais tranquila eu fico.
E depois, obviamente, a gente sofre lavando a louça, né? Mas fazer o quê, né? E hoje a gente vai bater esse bolo no mixer, tá? Eu já trouxe receitas aqui na batedeira, no liquidificador, hoje vai ser no mixer e logo a gente vai bater na mão mesmo, lá no fouet. Ah, não tem um mixer, eu não vou fazer essa receita? Claro que vai, não tem desculpa para não fazer. Bate no fouet, bate no garfo, bate na colher, só não usa colher de pau. Tá? Se for de bambu, ok. De madeira, não pode. Lembra disso. Olha quantos pulos do gato numa única receita. Fica atento, hein? Vou fazer um barulhinho aqui. Vou dar uma misturadinha para não levantar muito pó, né? E conta pra gente, de onde você está assistindo os nossos programas, né? A gente quer saber de onde você é. Na batedeira é mais rápido? Sim, é mais rápido. Mas a gente quer trazer aqui possibilidades, tá? Faça uma batedeira aqui, olha isso, girando a tigela. Pronto. Aqui eu já vou trazer o óleo. Deixa eu pegar uma espátula. Espátula é vida, viu, gente? Espátula faz toda a diferença na hora da confecção de qualquer receita. Espátula, pão duro. Hoje em dia o pessoal fala, posso raspar a tigela? Nem dá, né? Porque o pão duro tira tudo. Já vou mexer aqui. Dá mais uma misturadinha com o mixer antes de ligar para não espirrar o óleo, tá bom? Pronto, aqui foi só para misturar. Agora eu já vou colocar aqui meu chocolate em pó. Lembrando sempre de estar com as mãos bem limpinhas, bem higienizadas. E se você for trabalhar para venda, ou mesmo que você faça para sua família, é importante sempre estar de cabelos presos. Se for para venda, a Anvisa exige que estejamos de toucas, unhas curtas, sem esmalte, sem adereço, sem brincos, sem anel. Opa, fiz uma bagunça. Então, fiquem atentos aí às regras da Anvisa, tá? E eu vou bater aqui, na verdade eu vou só misturar. Já coloquei, como eu falei, o chocolate e a canela. Eu já vou misturar para adiantar um pouquinho o processo, o fermento na farinha de trigo. Que aí eles se misturam melhor. Sabe quando fica aquelas pelotinhas brancas de farinha ou de fermento no bolo? Fica muito feio, né? Então, aqui tá mais um pulinho do gato para você misturar já o fermento na farinha e vai diluir melhor. Vou colocando leite aos pouquinhos. E a farinha. E aqui a gente vai misturando e agora a gente vai acabar de agregar os dois ingredientes que faltam, esse restinho de leite e de farinha de trigo. Eu não vou bater demais, eu vou só misturar. E já eu vou chamar os comerciais, mas você só tem um tempinho
de sair 2 segundinhos, voltar já para pegar o restante da receita. Combinado? Te espero! E voltamos para o nosso segundo bloco do programa Doce Afeto. Lembrando, eu sou Rosane Silvestre, mas podem me chamar de Rô, tá? E a pergunta que a gente fez, não sei se deu para ouvir enquanto eu bati o bolo, a gente quer saber de onde você está assistindo a nossa programação. Porque não é só o meu programa que rola aqui na Vivax TV, né, gente? Tá sim de coisa boa. Tem entrevista, tem outros formatos de culinária que vocês vão adorar, inclusive a culinária salgada, chamada Cozinha Quente. Tem um monte de coisa, informações, sempre assim, pensa, surgiu uma novidade. A Vivax traz. Surgiu uma notícia urgente, a Vivax traz. Então, fica ligadinho. Se você ainda não está acompanhando toda a programação, pelo Instagram, pelas redes sociais, tem a nossa programação diária. Ficou com qualquer dúvida? Aparece sempre aqui embaixo na nossa tela o número do nosso WhatsApp, as nossas redes sociais. Então, ficou com dúvida? Não fique. Chame a gente que a gente te orienta num programa que você quer. Tem saúde, gente. Tem atividade física. Você não precisa nem sair de casa. É só assistir aqui a programação que você fala: puxa, tô fazendo atividade física dentro da minha casa sem gastar dinheiro em academia. É bom demais, né, gente? E aí, enquanto vocês estavam aí assistindo os comerciais, eu acabei de bater essa belezura perfumada, tá maravilhoso. Vocês perceberam que a gente tem infinitas receitas de bolos de chocolate? Infinitas. 1 ovo, 2 ovos, 3, com chocolate em pó, com chocolate derretido. Uma infinidade. Eu amo revisitar receitas que eu vi na internet, que eu sigo de alguém assim, que eu gosto muito, que eu admiro. Porque é legal a gente também propagar o que a gente diz, o outro, né? Outro dia eu vi uma cena de uma das novelas aí que está passando e teve uma cena muito bacana que foi assim: quando eu tô aqui em cima, eu puxo a mão de alguém que tá um pouquinho lá embaixo e sobe junto comigo. E é isso que a gente quer, que vocês venham junto conosco pra gente subir juntos. Porque ninguém faz nada sozinho, ninguém, tá? E aí, depois de batida, quer ver um pulo do gato bem legal? Que é uma massa bem fofinha, bem macia, principalmente nesse cupcake econômico. Não bata demais a farinha de trigo e o fermento. Só misture, só agregue. Se você não tem o fouet, bate com a colher, não tem problema, mas eu vou falar que fouet é vida. Se você não tem batedeira, quando você conseguir comprar uma, pode ser aquela de 2 garfinhos ou a planetária, vai transformar a sua vida, seja profissional ou pessoal. Batedeira também é vida. Ter um liquidificador bacana também é legal, é bacana. Precisa ser de marcas conhecidas. Eu quero aquela mais famosa da confeitaria. Vou falar para vocês, nem é o meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo vai para outros lugares. Eu tenho uma ferramenta de alta qualidade e que produz aquilo que eu preciso, fechou. E aqui, olha, ela é uma massa mais líquida mesmo, tá? Se você for colocar para venda, você vai pesar 1 por 1 para padronizar o seu produto. Porque toda vez que o teu cliente te pedir aquele cupcake que ele amou, que ele adorou, você vai entregar sempre na mesma proporção. Por isso que outro item de confeitaria muito importante é balancinha. Então, tenha. E tem várias na internet super baratinhas, viu? Não é um absurdo, não. Às vezes com
15, 20 reais você compra uma balancinha excelente. E hoje eu trouxe uma forminha tipo de empada, tá? Dando para ver legal? Deu? Mas eu tenho também em casa, que eu gosto muito, eu acho que é facilitadora até, é como se ela fosse todas essas cavidades, né? Todas elas, esses buraquinhos, numa única forma. É muito prática. Só que, olha como é importante o mise en place, não só dos ingredientes, mas dos utensílios que a gente utiliza, ou seja, organização. Quando eu me organizei para vir para a emissora, eu peguei tudo e deixei por último a minha forma de cupcakes. E adivinha? Quando eu estava quase chegando na emissora, eu lembrei que eu não peguei a forma. É isso aí, gente. E aí, o que eu fiz? Procurei na internet. Internet também é vida, quando ela é bem utilizada, né? Quando ela é pro bem. E eu encontrei uma loja aqui perto da emissora. A emissora tá aqui em Pinheiros. Então, encontrei uma loja. Fui lá, liguei, falei, tem, só que não é as que você gosta mais. Eu tenho as individuais. Falei, serve. Passei lá, já estava separadinho, pedi um descontinho, porque se tem uma coisa que brasileiro ama é desconto. E tem um ditado que diz assim, quem não chora não mama. Aí eu chorei, né, gente? Eu devo ter nesse sangue português, para quem sabe um pouquinho de história, né? Quando teve a invasão dos mouros em Portugal, eu acho que eu tenho um pouquinho de sangue árabe aqui, gente, porque tem dois caminhos importantes aqui desse lado árabe que eu carrego. A comida árabe, eu amo comida árabe, amo de paixão. E vamos economizar? Eu adoro, acho muito legal. E aí, como eu não vou fazer para venda, né? Estou fazendo aqui até para depois a própria produção comer. Eu quero um em produção, guarda um para mim. Eu vou trabalhar com uma concha, que provavelmente você tem em casa. Se porventura que você não tenha balança, coloque massa até mais ou menos 2/3 da forminha, tá? Por quê? Porque esse bolinho vai crescer, ele tem fermento, né? Ele sobe. E a gente não quer que transborde. Por 2 motivos, para esse cupcake ficar perfeito, saboroso e não faz sujeira no nosso forno. Então, praticamente aqui é 1 colher por forminha. 1 colher, olha que louca, uma concha. Eu compro essas forminhas de cupcake em lojas de produtos para confeitaria. Existem excelentes lojas em todo o Brasil e tem uma que eu gosto muito, que é a Santo Antônio. Vocês vão me ver muito falando dessa loja, primeiro porque é uma loja referência no Brasil todo. É uma loja que está completando em 2025 35 anos e eu conheço a loja desde então. Só que antes eu conhecia a loja como uma consumidora comum. Eu comprava as coisas para as festinhas de casa, para fazer aniversários das minhas filhas, enfim, eu adoro festejar, gente, adoro. E eu já conhecia essa loja há muitos anos. E depois de 40 anos na educação, onde eu vim parar? Na confeitaria. E agora eu sou uma cliente fiel e consumidora como confeiteira. Então, compro muitas coisas lá, muitas coisas. E eles entregam, viu, gente? Via internet para o Brasil todo. Às vezes você pode comprar pela internet também e retirar na loja, se você for da região. Mas o mais legal mesmo é visitar a loja, porque ela é gigante, gigante. E eu tenho muito orgulho, porque a fundadora é a Meire, ela nos representa como mulheres, né? Nos representa muito bem. Gente,
olha que demais essa receita. Eu já preenchi aqui 12 forminhas, que é o que eu tenho. Eu posso esperar, sobrou ainda aqui no bowl. Tá? Dá pra ver, produção? Isso, olha, eu ainda tenho massa. Desculpa. Eu posso esperar sem problemas. E eu já vou colocar para assar. Eu vou pôr no forno, se for no forno de casa, a 180 graus. Só um minutinho, gente. A gente fica falando muito, aí às vezes a gente se engasga mesmo, né? E ter o cuidado de não tossir em cima do produto, pelo amor de Deus. Agora a gente vai colocar essas forminhas na grade do forno. Como eu estava falando, no forno de casa, 180 graus, por aproximadamente 15, 18 minutos. Rô, por que aproximadamente? Porque a gente diz sempre assim, forno, fogão, cada um conhece o seu. Ele sabe como vai funcionar, cada um sabe como vai funcionar. Então, não dá para eu determinar exatamente, olha, 180 graus, 15 minutos, seu cupcake vai estar perfeito. Pode ser que no seu demore 15 minutos. O meu forno de casa, que era tão competente, ele tá desregulado. É, gente, Casa do Ferreiro, espeto de pau, é isso aí. Tá desregulado, eu vou precisar chamar um técnico para regular meu forno. Porque tem produtos que eu assava em 25 minutos, ele tá assando em 35. Então, testem sempre. Quer uma dica bem legal, um pulo do gato perfeito? Não conhece a receita, vamos supor que essa receita você não conheça, você nunca tinha visto. Faça meia receita. Por isso a importância da balança. Quando você tem balancinha, que você padroniza a tua receita, você consegue fazer metade da receita, você consegue fazer 1/4 da receita para conhecer a massa, para falar, não, esse produto vai vender, esse produto a minha família vai gostar. Mas, Rô, posso duplicar? Se você já testou, se você gostou, se você falar assim, ela é perfeita para o que eu quero, você pode duplicar, triplicar, quadriplicar, o que você quiser. Só fazer a multiplicação. Ou quer dividir? Divide. Calculadora do celular funciona super bem, viu, gente? Super bem. Vamos lá? O forno aqui é elétrico, ele está a 150 graus, tá? Pronto. Ele é maravilhoso, esse forno elétrico, ele é vida, gente. Esse sim é um sonho de consumo para mim, tá? Eu amo fogão a gás, de verdade eu acho que ele funciona super bem. Então aqui eu tenho algumas dúvidas que vão surgindo, perguntas. Só vou retirar do forno. Ah, sabe o que é bem legal? Que é uma técnica super antiga que as nossas avós faziam? Quer saber se o teu forno deu legal, assou direitinho os seus cupcakes? Espeta o palitinho, gente. Dá super certo, já funcionava com as nossas avós, funcionavam com as nossas mães, essas técnicas são perfeitas. E o que foi acontecendo ao longo do tempo? A confeitaria foi se especializando, as pessoas foram estudando e percebendo que muitas coisas que as nossas avós já faziam lá atrás, muito antigamente, e que continuam dando certo. Só foram aprimorando. Agora existe até palito para espetar no bolo de metal. Precisa? Não, gente, não precisa. Aliás, não fique comprando tudo aquilo que você vê nas lojas. Eu, no começo de confeitaria, eu vou confessar, tem um monte de coisa lá na minha casa
que eu comprei porque eu fiquei muito eufórica. Como eu fiz curso de confeitaria profissional, mas eu quis me especializar em bolos caseiros, então numa cozinha um pouco mais simples, mas eu via coisas assim muito elaboradas, formas lindas. Falei, vou comprar. Hoje tem um monte de coisa, gente, um monte de coisa que eu nem uso. Aí eu olho, paro e penso, para que eu gastei tanto dinheiro? Então, se você for numa loja de confeitaria, guarda o cartão de crédito bem guardadinho e só compra aquilo que precisa, tá bom? Eu tenho uma pergunta aqui. Rô, posso fazer essa massa em forma grande para fazer um bolo único? Pode. Forma de buraco, piscininha, o que você quiser. Usa a tua forma mais linda, fotografa, marca o Instagram, Rede Vivax TV Oficial e também a minha página é da Rô _Rô e a gente vai compartilhar depois sua receita aqui no nosso Instagram e nas nossas redes, tá bom? Tô chamando um comercial e a gente volta já já, sabe pra quê? Eu vou te mostrar uma coisa linda que eu fiz com esse cupcake que você pode fazer aí na sua casa. Já já a gente volta. E voltamos para o nosso último bloco com esse cupcake econômico perfeito para o Dia das Crianças e, na verdade, para qualquer dia do ano, né? Mas pensa nas memórias afetivas que você vai criar fazendo essa receita com teu pequeno, com a tua pequena, teu grandão, com a tua grandona, não importa. Pega aquela criança que existe em você e aproveita ficar com quem te faz bem. Eu tenho os meus netos, né? Minhas filhas agora muito grandes, mas eu tenho 2 netos lindos. Aliás, feliz Dia das Crianças para vocês 2, meus amores. Vocês são a razão do meu viver. Tá bom, a tua mãe também, tua tia também, mas vou confessar, não fala para elas. O amor de vó transborda o amor de mãe, viu? Quero só deixar essa dica. Se você aí, que ainda não é avó, não é avô, prepare-se. Quando essa hora chegar, o coração explode. É muito amor envolvido, gente. E aí, no outro bloco, eu falei que eu fiz uma coisa bem legal, né, pro Dia das Crianças. Você que é mãe, avó, tia, tio, madrinha, amigo e que tem uma criança que você queira presentear, que tal fazer esse cupcake e montar? Vem comigo, câmera! Olha que graça esses kits confeiteiros. Caixinhas simples, caixinhas lindas, que vão deixar as crianças assim super felizes. Por quê? Vou abrir, hein? Olha que gracinha, gente. Um cupcake, uma bisnaguinha com o brigadeiro que vai estar aí na sua telinha. Deixa ele bem fluidinho, bem molinho, para depois a criança só esparramar no cupcake dela. O cupcake, este no caso não está recheado, mas você pode rechear. Não é obrigatoriedade, tá? Um cupcake ser recheado, não é. Mas se você achar que fica mais gostoso, eu particularmente acho. E aí eu fiz saquinhos transparentes, com confeitos coloridos e com granulê. Olha que coisa mais bonitinha. Fala, as crianças vão adorar. E olha essa caixinha, gente. A criança ainda pode colorir. É demais. E aí tem outras versões. Olha que gracinha, olha. Essa também eu fiz com tubete. Sabe aqueles tubinhos que parecem tubinhos de ensaio? De aula de ciências? Olha que graça, gente. Olha que bonitinho. Não é bonitinho demais? Deu para ver? Deu para pegar? Olha aqui. Olha que bonitinho.
Nesse aqui eu fiz os confeitos coloridos. Granulê. Granulê é vida, gente. Eu amo esse granulê. E aí, nessa caixinha coube uma coisinha que eu acho que é bem bacana. Olha, um saquinho transparente de celofane com um guardanapo e uma colherzinha. Quer dizer, a criança já dá para comer onde ela estiver. Outra embalagem, coisas lindas. Deixa eu ver se é essa caixinha, que eu nem lembro mais, que a gente vai fazendo tanta coisa, né? Olha que gracinha, Feliz Dia das Crianças. Também dá para pintar. Achei demais, gente, demais. Quer ver? Eu vou abrir. Nesta daqui eu acho que coube. Olha que bonitinho. Câmera, vem comigo. Dá pra ver? Olha. Coube uma bolinha de sabão. Não é demais, gente? Olha, pergunta se as crianças não vão gostar. Fiz uma melequinha aqui com cupcake. Tem também o tubete. Opa! O granulê e o cupcake. Gente, dá para se divertir de montão, de montão. Caixinhas mais simples, põe uma fita colorida. Se você vende, põe sua etiqueta com seu logotipo, sua logomarca e vambora, gente. Dá para ganhar dinheiro, viu? Dá, ou se dá. E agora a gente vai fazer alguns formatos aqui, tá bom? Tem aí para vocês a receita do brigadeiro, que é este daqui. Esta bisnaga aqui, saco de confeitar. Este daqui eu deixei num ponto um pouquinho mais firme, porque eu vou decorar. Que também é outra possibilidade de você entregar um cupcake sem a necessidade de um kit confeiteiro, né? De um mini confeiteiro. Você pode colocar em embalagens bonitas, em saquinhos. Aí dá para viajar, dá para voar naquilo que você quer entregar aí para o seu público ou para sua família também, tá? Neste outro saquinho, nesta outra manga de confeitar ou saco de confeitar, cada um fala de uma forma, eu fiz um brigadeiro branco bem cremosão, tá? Bem cremosão. E aí, câmera, eu vou pedir para você vir aqui comigo. Vamos lá? E vou preencher essa cavidade só apertando esse saco de confeitar. Chegou aqui, eu paro. E já a gente vai fechar essa tampinha esse cupcake com a tampinha do próprio bolinho que eu recortei aqui com uma faquinha de ponta. Fiz um círculo, tirei o miolinho e tá tudo bem. Mais um para ver como é fácil, gente. Olha que coisa mais bonitinha. Quem não vai amar ganhar essa coisinha mais fofa? Meu Deus! E o resto a gente vai só confeitar, tá? Deixa eu só pegar uma faquinha. E eu vou tirar aqui só o miolinho. Olha como ele assa super bem, gente. Maravilhoso, olha. Vou fechar aqui. Não tem problema que sobra um pouquinho ou que falta, porque a gente vai cobrir com brigadeiro, então vai ficar tudo bem. Olha que coisinha mais fofinha. Eu comeria isso em quantidades absurdas. Eu amo cupcake. Aliás, gente, eu amo tudo, viu? Tem algumas coisinhas na cozinha que eu não curto muito, mas a gente dá um jeito, né? Que a gente não vai ficar passando fome, né? Olha, aqui eu venho com o brigadeiro um pouquinho mais consistente e vou fazer uma roseta.
Olha que coisa mais linda, gente. Dá água na boca, né? É, eu sei. Eu que tô aqui, eu já tô morrendo de vontade. E vocês viram como esconde super bem a tampinha que não ficou tão bem fechadinha? Olha isso, gente. Que coisa mais fofinha! Fala, não é para ficar feliz na cozinha, tendo uma criança ao lado? Sabe o que seria legal? Você comprar um avental, pode ser descartável mesmo, para fazer uma aula de culinária na sua casa. Se você é professora, você pode incluir uma aula de culinária na Semana das Crianças. Gente, dá para usar e abusar. Dá para você ser feliz assim. Ai, meu Deus, viu? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma pergunta para responder. Ah, tem um pulo do gato bem legal, viu, gente? Se você quer mandar o brigadeiro na bisnaguinha, também comprei lá na Santo Antônio, tá? Ó, muita informação na minha mão, né? Olha. Deu pra ver? Parece aqueles frasquinhos de álcool gel, sabe? É a mesma coisa. Deixa o brigadeiro bem molinho, tá? Você pode pôr um creme de avelã pronto. Você pode fazer um brigadeiro de chocolate meio amargo, de chocolate ao leite. Criança gosta tudo mais docinho, né? E o pulo do gato que eu ia dar é assim: se você for só cobrir o seu bolo, o seu cupcake, não vai fazer nenhum tipo de decoração, nenhuma roseta, deixa ele em ponto de recheio, que é um ponto um pouquinho mais molinho desse que tá aqui no saquinho. E você vai deixar ele esfriar um pouquinho, porque aí você consegue fazer uma decoração só aqui em cima, na volta aqui de cima do cupcake, tá? E aí você pode já entregar confeitado, ou com os confeitos coloridos, ou com o granulê, tá? E aí você já manda prontinho. Ah, não quero fazer kit confeiteiro. Faz coisas mais simples, mas dá para ganhar dinheiro, volto a falar, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Rô, posso guardar os cupcakes decorados na geladeira? Pode, mas vai provavelmente mudar um pouquinho a estrutura do seu brigadeiro se você já guardá-los na geladeira decorados. De verdade, eu deixaria tudo pronto, assadinho, assim, olha, só o cupcake. Aí eu armazenaria numa caixa bem fechada, bem embalada, aí sim eu poderia congelar. 10 dias, 20 dias, depende aí da temperatura do seu congelador, do seu freezer, hein? Toma cuidado com isso. E decoraria na hora da entrega. Fica perfeito. Aí você desce, né, os cupcakes congelados, você desce para a geladeira, tudo bem? Desceu, descongelou, aí você trabalha com a decoração. Ah, eu tenho um pedido que surgiu muito assim em cima da hora, eu tô com eles congelados. Põe 10, 15 segundinhos no micro-ondas e aí já dá para decorar. Só lembra, só faça a decoração com ele já frio, não vai fazer com ele quente, porque se ele estiver muito quente e você decorar com o brigadeiro, a tendência é o brigadeiro escorrer, tá? Então aqui eu vou acabar de decorar esses cupcakes. Gente, a gente quer saber de onde você está falando. Nós queremos saber se vocês estão gostando das receitas que nós estamos trazendo, porque a nossa intenção é facilitar a vida de vocês aí em casa. A gente gosta de bater papo, a gente quer saber um pouquinho de vocês.
o que vocês estão querendo, o que vocês estão precisando. Se querem alguma coisa que fale sobre chantilly ou pontos de brigadeiro, enfim, vejo a necessidade de vocês. Mandem as suas questões nas redes sociais, pode ser na minha, no É da Rô, pode ser na Vivax. A gente vai selecionar aí as melhores dúvidas, né, ou as maiores dúvidas que vocês têm e vamos trazendo para a gente conversar, para a gente esclarecer. Porque, como eu digo, a gente não sabe tudo. A gente pode aprender juntos. E é muito mais legal quando tem alguém do nosso lado, né? E quando eu recebi esse convite para estar aqui na Rede Vivax, né, Vivax TV, é muito legal, porque eu também aprendo muito todos os dias, principalmente quando a gente está ao lado de pessoas tão queridas que nos acolheram tão bem. E é isso, gente, a gente está aqui para se divertir. Peraí que eu vou pegar um pratinho para não fazer bagunça. Eu adoro bagunça, gente, na medida certa, tá? Aqui eu vou colocar uns confeitos coloridos. Não exagerar, porque o menos é mais, tá? Poderia colocar um brigadeiro de enrolar aqui em cima para enfeitar. E desejar a todos vocês tudo que há de melhor. E como eu falei, que a criança que existe aí dentro de você aflore e que você se divirta muito. Não só no Dia das Crianças, mas todos os dias da sua vida. Porque quem faz o dia melhor somos nós mesmos. Um beijo e até o próximo episódio, gente!